Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área. Vamos lá para mais um dia dentro do mercado cripto. Bom, hoje eu vou falar com vocês para onde que o Bitcoin vai e o que a gente pode exatamente fazer nesse momento. A gente vai usar indicadores, a gente vai usar dados, a gente vai entender o fundamento por trás do preço para a gente entender para que direção o mercado tende a ir. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever para que eu traga um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, olhando para o gráfico do preço do Bitcoin aí, tá? Quando a gente olha para uma análise técnica, que seria a gente olhar exatamente para o price action, a gente vê que o preço do ativo ele está extremamente lateralizado e já faz bastante dias, né? Se a gente considerar desde a primeira vez que a gente bateu aqui ó, nos 25 mil dólares até a data de hoje, a gente já tem quase 200 dias aí de lateralização. Uma lateralização onde a gente foi lá uma vez nos 30 mil dólares, voltou exatamente uma vez ali para os 25 mil dólares, foi nos 30 mil dólares e voltou nos 25 mil dólares também. O que acontece ao longo desses períodos aqui de lateralização é que o mercado ele acaba expurgando muitas pessoas, principalmente os novatos. Aquelas pessoas que entraram dentro do mercado recentemente e vê que as coisas não estão se movimentando muito, elas acabam deixando de lado de olhar aquele ativo, de analisar aquele ativo. Porque saca só, você olha para o ativo hoje, ele está em 28 mil dólares. Você olha daqui um mês, ele ainda está em 28 mil dólares. Você olha daqui 2 meses, ele ainda está em 28 mil dólares. Você simplesmente pensa, bom, quando ele sair de dentro dessa região, aí eu vejo o que eu faço. E muitas pessoas acabam saindo do jogo nesses momentos. Esse momento que a gente está vivenciando agora é um momento no ciclo onde a gente chama de apatia. Apatia porque o preço não se movimenta muito, a gente não tem muitas informações, os dados eles não mudam tanto assim nesses dias. E isso acaba trazendo um desinteresse das pessoas. É exatamente nesse ponto aqui que muitas pessoas vão desistir não pela dor, que tem pessoas que desistem pela dor. E é exatamente quando a gente está caindo, a gente entra em movimentos de capitulação e algumas pessoas acabam desistindo. Nesse momento, as pessoas desistem por falta de paciência. Sim, a gente precisa ter paciência quando a gente fala de investimento. Se você, aí do outro lado, quer multiplicar o seu capital em 10, em 20 vezes dentro do mercado cripto, não é fácil. É possível. E ao longo desse período, você vai precisar ter muita paciência, você vai precisar ter muita determinação e entender de fundamentos para você fazer exatamente aquele investimento, beleza? Bom, no curto prazo, muitas coisas podem acontecer aqui dentro, tá? Eu comento bastante com vocês que eu acredito que a gente vai fechar o ano ainda entre essa região, tá? De 25 e 30 mil dólares, acredito que a gente vai ficar preso aqui. Só que nesse período de apatia, quando tudo está dessa maneira chato, que a gente precisa ter paciência, o que nós devemos fazer é exatamente olhar para o fundamento. Se você é um investidor no tradicional, que investe na bolsa tradicional ali mesmo, na B3, tem as empresas ali, cara, quando você olha para fundamento, e no mercado cripto serve da mesma forma, tá? Quando você olha para fundamento, o fundamento não faça com que o preço ele se movimente exatamente naquele momento. O fundamento ele é a sua pilar, é exatamente a sua âncora para você simplesmente estabilizar todas as suas análises, todas as suas decisões. Quando você olha para o fundamento e você vê que o fundamento ele está positivo, não tem porquê você se preocupar muito com o curto prazo, não tem porquê você se desesperar, sair do jogo ou ser uma pessoa impaciente. Se você olhar para o fundamento e o fundamento estiver ok, estiver saudável, estiver te mostrando que lá na frente essa conta vai fechar, o que você deve fazer é continuar investindo no ativo. Se você olhar para o fundamento e o fundamento está simplesmente negativo, aí sim talvez seja o momento de você olhar para você sair do ativo. E o que a gente vai fazer é exatamente olhar para o fundamento do Bitcoin
nesse momento para tentar entender o que está acontecendo. Saca só, a gente tem essa lateralização, a gente tem essa apatia. O poder da gente olhar para análise on-chain é que a gente consegue olhar para as carteiras das baleias, a gente consegue olhar para as carteiras do Smart Money, a gente consegue olhar para as carteiras de todo mundo. A gente consegue olhar para a sua carteira, para a minha carteira, a gente consegue olhar para a carteira de todo mundo e saber o que as pessoas estão fazendo. Saca só, esses daqui são os 2 grupos de entidades, tá? Os 2 grupos de baleia, os 2 grupos de Smart Money que mais representaram esse nosso último ciclo. Porque veja que eles venderam no topo do mercado, a linha vermelha aqui são carteiras de 1.000 a 10.000 bitcoins e a linha azul aqui são carteiras de 10 a 100 bitcoins. Olha só como que essas duas linhas elas venderam no topo do mercado. A linha azul foi voltar a reacumular aqui embaixo depois que a 3AC quebrou. E a linha vermelha foi voltar a acumular aqui depois que a gente já tinha confirmado o fundo ali quando a FTX quebrou. Veja que esses 2 grupos de entidade, nesse momento, eles estão simplesmente acumulando suas posições. Quando a gente olha exatamente para o movimento que nós temos aqui, a gente tem um acúmulo sem muita agressividade, tá? A gente olha a quantidade de bitcoins dentro dessas carteiras está subindo aos poucos, está subindo levemente, mas a gente vê que isso daqui é um acúmulo. Isso daqui nos mostra que esses players, eles não estão com grande apetite para compra, mas eles também estão com zero apetite para venda. Eles estão com um pouquinho de compra ali, um pouquinho de apetite para poder comprar, para poder acumular, por isso que a gente vê o saldo subindo de pouquinho, mas a gente não vê grandes porradas. Isso está acontecendo porque estamos em um momento apático dentro do mercado, onde a gente ainda tem a dúvida se vai para cima, se vai para baixo, se rompe os 30, se rompe os 25, se volta para os 15, se vai para os 40. A gente ainda está em uma região de incerteza. A partir do momento que a gente conseguir romper esses 30 mil dólares aí, a gente for para 34, 38 mil dólares, a gente vai começar a ver uma mudança geral de mindset de todos os investidores, onde a gente vai ter mais certeza de que o pior já passou, porque os 30 mil dólares é a maior resistência que o Bitcoin tem nesse momento. Se romper essa resistência, acabou. Dali para frente, a gente tem meio que uma subida livre aí. E quando a gente olha para o fundamento desses investidores, quando a gente olha para o fundamento dessas baleias, o que está acontecendo, esses caras estão mantendo suas posições. Isso daqui é um sinal positivo. Se a gente olhar para o histórico das moedas e ver quanto tempo os bitcoins estão parados nas carteiras, olha só, eu coloquei aqui somente os bitcoins parados há mais de 2 anos nas carteiras. Hoje, a gente tem a maior acumulação da história. Quando a gente faz aqui a soma, temos 37% do supply circulante parado há mais de 2 anos nas carteiras. Veja que ali no ciclo de 2016, a gente teve uma grande acumulação, depois no ciclo ali, no nosso último ciclo, a gente também teve uma acumulação menor do que a gente teve em 2016, e nesse momento a gente está tendo a maior acumulação da história, maior do que em 2016. E veja que essa acumulação ela vem acontecendo enquanto o mercado vai subindo com calma, até a gente atingir um all-time high novamente. Atingir o all-time high, esses players começam a vender, esses players, o smart money do Bitcoin começa a distribuir, começa a simplesmente se desfazer daquelas posições. Mesma coisa aconteceu no ciclo passado, quando a gente chega ali já nos 12 mil dólares, né, que foi quase o topo anterior, esses players começam a distribuir, começam simplesmente a se desfazer das suas posições. A gente vê que estamos tendo essa acumulação ainda. Quando a gente olha para a quantidade total de bitcoins na mão desses investidores de longo prazo, nós estamos no all-time high. Hoje nós temos 14,7, quase 0,7 ali, né? 14,68 e de bitcoins na mão desses caras, na mão do investidor de longo prazo, na mão do smart money, na mão dos investidores pacientes, das pessoas que entendem do ciclo do Bitcoin, que compram baixa e que vendem topo. Essas pessoas, elas estão acumulando. Eu não sei se você sabe, mas existem 19 milhões de bitcoins em circulação. Desses 19 milhões, 14,6 está na mão de investidores
pacientes, de investidores maduros, de investidores que estão pensando lá na frente, daqui 2, 3 anos. Então, quando a gente olha para toda essa análise fundamentalista, do fundamento ali, da base do preço, exatamente a pilar, a âncora que segura todo um movimento do ativo no longo prazo, a gente vê que o fundamento ele continua extremamente saudável. A gente vê que as pessoas continuam acumulando, os grandes players, as baleias, todo mundo está acumulando os seus bitcoins. E como eu falei no começo desse vídeo para você, às vezes o preço ele não se comporta junto com o fundamento, só que chega um momento que ele vai explodir na direção que o fundamento está mostrando. Isso serve tanto para baixa quanto para alta. Se a gente começa a ter uma reversão negativa do fundamento, o preço ele ainda continua subindo de maneira irracional, porque dentro de um mercado não tem só as pessoas que investem pensando em fundamento. Saca só, dentro do mercado cripto, aqui a gente tem as pessoas novatas, a gente tem os traders, a gente tem os aventureiros, a gente tem as pessoas que não sabem de nada, que simplesmente compraram o ativo. Os traders, os investidores, as pessoas que entendem de mercado, elas olham para fundamento, elas olham para dados e elas fazem a movimentação na direção daquele fundamento. Mas os novatos, os aventureiros, aquela pessoa que está achando que vai ficar milionária da noite para o dia dentro do mercado cripto, não olha para nada disso, não olha para fundamento. E algumas das vezes essas pessoas elas também têm pressão ou de compra ou de venda do ativo. Então, por exemplo, às vezes a gente tem notícias negativas, o preço cai e a gente olha para fundamento, baleia não vendeu, institucional não vendeu, long term holder não vendeu. Por que o preço caiu? Caiu porque as pessoas que não olham para fundamento movimentaram o preço para baixo. E para cima funciona do mesmo jeito. Às vezes baleias estão vendendo, às vezes long-term holder, institucionais estão vendendo e o preço está subindo, porque as pessoas que não entendem do mercado estão comprando ali simplesmente por emoção, os novatos, os aventureiros. O ponto é, os novatos, os aventureiros, eles não têm pressão para constituir movimentos durante um longo período. Eles podem constituir movimentos no curto prazo, mas a longo prazo eles não conseguem constituir movimentos, porque eles detêm uma fração pequena dos ativos. Então, quando a gente olha para tudo isso, se prender em fundamentos, quando a gente tem essa apatia dentro do mercado, nos tranquiliza. Eu sei que é difícil emocionalmente, tá? É chato. Às vezes você perde o interesse em olhar, em estudar, em aprimorar suas técnicas ao longo desses períodos, mas saiba que esses são os momentos chaves que você tem para poder estudar. Quando tá tudo se movimentando, quando tá uma beleza, cara, eu não sei se você já vivenciou um bull market, mas no bull market a gente não tem tempo nenhum para estudar, a gente não tem tempo nenhum para olhar para centenas de indicadores, porque tá tudo subindo de uma maneira irracional, uma loucura só. Não dá tempo. Então aproveite esse tempo para estudar, aproveite esse tempo para simplesmente plantar agora para você colher lá na frente. Não queira plantar quando outras pessoas estiverem colhendo, beleza? Bom, espero que eu tenha lhe ajudado nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo amanhã aqui no canal. Valeu!